Nesta segunda parte vou falar-lhe sobre a equipa feminina do futsal dos restauradores avintenses, que tem dado muito que falar nas últimas épocas. Comigo tenho o presidente, Fernando Oliveira, e o treinador da equipa, Sérgio Carvalho. Peço desculpa, de repente falhou-me. Começava pelo Sérgio. Pedir que me falasse um bocadinho do seu percurso até chegar aos restauradores avintenses. Muito bem. Eu iniciei a carreira de treinador, esta é a quinta época, vou para a quinta época consecutiva. Comecei por um clube na Maia, o Juventude de Águas Santas, conseguimos em 2 anos uma subida de divisão. No ano seguinte passei para um clube da Maia também, o Sens-Mil. Fomos campeões de uma divisão muito difícil, que é a divisão de honra da Associação de Futebol do Porto, no caso masculinos, e senti nessa altura uma necessidade enorme de não parar, portanto não continuar a trabalhar como treinador principal, ir estagiar para o pé de um clube muito que tivesse uma organização superior, que pudesse acrescentar mais valias aos meus conhecimentos, quer técnico-táticos enquanto treinador, quer na visão estrutural de um clube em si. E foi por isso que me lembro dos restauradores. O meu colega treinador que eu vim suceder, o professor André Teixeira, de quem sou muito amigo. Portanto, numa conversa com ele, colocou-me à disposição, portanto, a estrutura do clube. Eu não pensei 2 vezes e tive o ano passado em estágio, o ano permanentemente no Restauradores Avintenses, e este ano sou o treinador principal. Fernando Oliveira, as últimas épocas têm sido de sonho, com os restauradores avintenses a serem tetracampeões distritais. Conquistaram também uma taça nacional, assim é que é, não é? Sim. Desde quando é que começou a acreditar que era possível chegar a este patamar do futsal feminino? Boa noite. No princípio, pensei que tudo ia ser fácil, mas na primeira época, quando começamos, na altura vi que não ia ser tão fácil como parecia. Depois as coisas começaram a evoluir, comecei a perceber que as coisas, o caminho era por ter treinadores formados para que o projeto pudesse evoluir. Ao longo dos anos isto foi evoluindo, até que aqui há uns 4, 5 anos atrás, quando ganhámos a Taça Nacional, que é o Campeonato Nacional, ao princípio foi uma coisa complicada. Aliás, o projeto nem passava por, no primeiro ano, sermos campeões nacionais. Complicado ganhar uma taça nacional? Complicado porque foi muito difícil. Foi muito difícil. Houve um grande trabalho do professor André Teixeira na altura. Jogadores fizeram um bom trabalho, os diretores, e tudo foi possível, mas foi um título muito difícil, aliás, e reconheço que para chegar a um título nacional não é fácil, é muito difícil, e a partir dali comecei a pensar que tudo era possível, porque quando uma pessoa chega a um título nacional, a partir daí já... porque há uma pessoa não confiar, não é no trabalho das pessoas, mas ter medo que algo falhe. E a partir dali achei que tudo era possível, porque o comportamento dos treinadores, das atletas, dos dirigentes, fez-me acreditar que tudo era possível. E agora aquele bichinho que existia agora não existe, agora é tudo mais fácil, vê-se as coisas... Enfrenta-se com mais naturalidade. Com mais naturalidade. Quando se chega ao topo, é isso que acontece. Já se tem ar de vedeta? Não é isso. Não é isso. O que neste clube trabalha-se é de uma forma diferente. Às vezes as pessoas pensam, por ser mulheres, que aquilo é uma balda. Não, há um trabalho que eu tenho que realçar, tanto do professor André Teixeira agora como com o Sérgio Carvalho. Um trabalho muito a roçar já o profissionalismo, e onde as pessoas trabalham, onde há uma dedicação de toda a gente, toda a estrutura do futsal, que eu não considero que aquilo seja batismo, mas sim trabalho, e quando há trabalho, muito esforço, não é? Muito esforço. Sérgio, estava à espera de ser convidado para tomar as rédeas desta equipa principal? Não, muito honestamente não. A ideia, quando eu fui fazer o estágio, era de facto valorizar as competências técnicas que eu tinha enquanto treinador. Era uma curiosidade para mim também conhecer a realidade do futsal feminino, porque hoje em dia já a mentalidade, felizmente, está a mudar bastante quanto ao desporto feminino. Há muito melhores praticantes, há melhores treinadores, há melhores condições de trabalho, e eu aliado a isso ao clube Restauradores Avintenses,
eu comecei também depois a despertar a minha curiosidade e a ganhar um certo carinho pelo clube, obviamente, e pelo futsal feminino em particular. Na altura, portanto, eu não fazia ideia o que passaria pela cabeça nem do presidente Sr. Fernando Oliveira, nem do meu colega treinador André Teixeira. Quando me convidaram, para mim foi uma surpresa, como eles poderão testemunhar. Enfim, mas refletindo, ponderando pelo projeto, pela ambição, pela organização do clube e pelo grupo fantástico que nós temos, e porque ainda há muito para conquistar, porque esta época que agora vai começar em outubro ainda é um campeonato distrital, mas o próximo ano está assegurado pela Federação Portuguesa de Futebol, inicia o campeonato nacional. Portanto, isso é um desafio aliciante para qualquer treinador, para as atletas, não é? Um projeto obriga-nos a ser ainda mais competentes e mais dedicados ao que somos neste momento. Isso também é importante como treinador, porque também me motiva para trabalhar mais e aprender e valorizar-me, não é? E pegar numa equipa que é tetracampeã distrital é motivante também? É motivante, Não é um fardo pesado? É um fardo pesado, naturalmente, mas nós também, primeiro, temos que confiar nas nossas capacidades enquanto treinadores, porque senão ninguém pegava num projeto destes, não é? E depois, por um lado é um fardo pesado, mas por outro lado também temos a parte positiva, que temos muito trabalho bem feito por trás de nós, não é? Nos últimos 4 anos o trabalho dos restauradores avintenses é ímpar, no futsal feminino do Norte é com certeza e nacional também. E, portanto, é pesado, mas também me dá aqui alguma almofada de conforto para poder, com calma, implementar a minha forma de pensar o futsal, sem aquela preocupação que muitos colegas meus treinadores deverão ter, com certeza, todos os anos ter contratado 10 jogadores, mudar modelo de jogo, alterar tudo. Eu não tenho esse problema, o que eu acho que é um fator positivo e não encaro isso como um fardo. Sem dúvida. Fernando, apesar de ter deixado o André Teixeira sair para o Módicos, fez questão que este ficasse ligado ao projeto do futsal nos restauradores avintenses. Porquê? Foi uma pessoa a quem os restauradores muito devem. Foi sempre uma pessoa que mostrou e chegou-me a dizer que é o clube que ficou-lhe no coração. Mas e a partir daí, por todo o trabalho que desenvolveu, que fez com que os restauradores hoje são conhecidos em termos nacionais e, por que não dizer também em termos internacionais, que ainda este ano recebemos um convite para ir fazer tipo uma pré-época à Rússia, não é? Exatamente. Convite dos campeões russos. A convite dos campeões russos. Só tínhamos era que pagar os transportes, mas eles asseguravam tudo lá. E todo esse trabalho que foi desenvolvido pelo André Teixeira, nós temos não há dinheiro que pague aquilo que ele fez, não é? E a única forma que eu acho que temos de pagar essa dívida para com ele... Dar-lhe ainda mais trabalho, que ficas aqui agarrado a nós. Sim. É um bocado isso, mas pronto... Ficou... Para além disso, criou-se uma amizade e há essas coisas todas que mesmo na escolha do Sérgio também pesou muito a opinião do André Teixeira. Pesou muito porque há uma relação muito forte entre nós e nós também quisemos a opinião de uma pessoa que sabe, e foi por isso que o nome do Sérgio... É também a ele que se deve o título de bicampeões distritais das júniores, também dos restauradores avintenses? Do André Teixeira? Sim. Pelo trabalho que tem feito no conjunto. Sim, ele quando definiu o projeto, o projeto era para começar nos restauradores, logo no primeiro ano, com séniores e júniores. O projeto era para ser assim, mas não houve hipótese na altura, que eu também reconheço que há um problema ainda muito grande no futsal feminino. É a visibilidade que tem, por exemplo... Acho que tem muito mais qualidade do que o futebol feminino, mas não tem tanta visibilidade como tem o futebol feminino. E isso cria-nos dificuldades. E quando as pessoas se aperceberam qual era o projeto dos restauradores, a partir daí foi mais fácil. Mas os 2 primeiros anos foi um bocado... Em termos de cenas, foi fácil, porque os resultados o demonstram, mas em termos de projeto, no fundo só começou a funcionar a partir da terceira época. Vá lá. A primeira e a segunda não foi muito bem aquilo que nós queríamos, porque foi difícil, mas a partir da terceira época já foi aquilo que tínhamos e está constantemente em evolução. Agora com o Sérgio a coordenar todo o trabalho, está em evolução. Claro.
Sérgio, o campeonato começa no dia 12 de outubro. Precisamente. Já começa, penso que tenham uma semana de trabalho, não é? Nós temos neste momento, sim, uma semana de Já trabalho. vê alguma coisa sua no seio desta equipe? Já, felizmente, nós treinamos a semana passada toda, de segunda à quinta, folgamos na sexta e tivemos um torneio este fim de semana em no qual Orientar. se sagraram campeões, não é? No qual nos sagramos campeões, foi importante. Não era esse o objetivo do torneio, mas é importante sempre, mesmo quando não é em campeonato, a valer, é sempre importante ganhar para a nossa motivação e para o espelho do nosso trabalho também percebermos se está ou não ter impacto positivo no modelo de jogo da equipa. E, portanto, já vejo alguma coisa. Eu fiz uma pequena alteração, não queria estar aqui a amassar os telespectadores, mas fiz uma pequena alteração no modelo de jogo defensivo, pequena, muito pequena, e este torneio serviu, era o objetivo do torneio, não era ganhá-lo, era testar a implementação do modelo de jogo. Correu muito bem, eu estou muito satisfeito com os resultados, já posso passar para uma fase seguinte, pensei que não ia tão cedo passar para outra fase já nesta semana, e também este fim de semana já temos competição amigável no sábado e também outro torneio no domingo. Qual é o objetivo para esta época? O objetivo para esta época, claramente, a nível sénior, portanto, é ser campeão da primeira divisão da Associação de Futebol do Porto, isso permitir-nos a subir diretamente ao Campeonato Nacional e, portanto, esse é um objetivo claro, assumido e, portanto, é esse, de facto, o objetivo da equipa sénior. Não sei se a Tânia sabe, neste momento na Associação de Futebol do Porto há um impasse muito grande e preocupante, no nosso caso, relativamente a haver ou não campeonato júnior de futsal feminino, porque só havia 4 equipas que deram o passo para a inscrição. É preocupante, não vai haver campeonato com 4 equipas seguramente. Há uma hipótese, a Associação de Futebol do Porto está a estudar de fazer um campeonato juntamente com a Associação de Futebol de Aveiro, o que daria, pronto, enfim, um campeonato com alguma dimensão e com alguma competitividade. Não havendo, os Restauradores Avintenses foi a única equipa que até este momento não quis deixar de perder o projeto de formação, que é estrutural, é âncora, de 4 anos e é âncora para nós, porque nós este ano não fizemos nenhum reforço, não contratámos ninguém para a equipa sénior, e se contratássemos vinha das júniores, ponto. Pronto, isto é estrutural, mas para isso acontecer temos que ter, obviamente, formação. E, portanto, se calhar vamos ter uma equipa B no campeonato sénior e não uma equipa júnior, que é preocupante. Fernando, torna-se tudo mais difícil quando se joga fora de casa, se treina fora de casa e os avintenses têm que andar atrás da equipa para Olival, para Sandim e para todos os outros campos onde jogam? Muito difícil. Por isso, há bocadinho quando eu falava que foi difícil ganhar, e também foi por isso, porque passado 12 anos que este projeto já leva, e ainda há bocadinho esteve aqui no estúdio o professor Jorge Tormenta, que eu lembro-me de quando iniciámos o futsal, começámos a jogar no Colégio de Gaia e eu fui falar com ele para nos ceder o pavilhão e fazer as marcações, essas coisas todas, ainda me lembro disso. E passados estes 12 anos, a Vintes continua sem ter um pavilhão, não só para a nossa modalidade, porque há muita juventude que pratica outros desportos, como basquetebol, handball, futsal, noutras, porque a Vintes não tem pavilhão. E depois, por parte dos restauradores, há um grande esforço, que é mesmo assim, de ter que todos os dias que há treino andar com a casa às costas, porque quando eu digo que este projeto já roça o profissionalismo, por exemplo, todas as semanas a nossa equipa faz gelo. É uma coisa importante para a equipa recuperar, e agora imagino o que é acartar 20, 30, 40 garrafões de gelo, acartar uma banheira, essas coisas todas, ou a piscina, ou lá que é. É bolas, é gelo para a jogadora, é uma série de coisas que se fossem a Vintes, até mesmo em termos de projeto, se a Vintes tivesse um pavilhão, eu não tenho dúvidas que o projeto dos restauradores avintenses era, dentro da freguesia, iria ter ainda mais, e iria ser ainda mais forte. Pode ser um cenário que se altere no futuro, esperamos que sim. Fernando Oliveira e Sérgio Carvalho, obrigada por terem estado aqui esta noite. Até uma próxima oportunidade e boa sorte para os restauradores avintenses. Obrigado. Passamos, apresento-lhe de seguida a capa de desporto do Jornal Audiência, que estará nas bancas amanhã.
podemos ver que o grande destaque fotográfico da edição de amanhã do Jornal Audiência na capa do desporto é dedicado à equipa do Futebol Clube de Costuma, com o título Objetivo Manutenção. Costuma apresenta plantel versão 2012-2013 e a nova equipa técnica. No canto superior esquerdo podemos ver o destaque que vai para o futsal, cujo campeonato começou este fim de semana. Módicos entra com pé direito em casa e Freixeiro estreia-se a perder. São notícias que se podem ler na página 31 do Jornal Audiência. Destaque também para a vitória do Módicos por 8-6 sobre o Olivais, no encontro em que o Nandinho, Gabriel e Emerson fizeram o gosto ao pé por 2 vezes. Embaixo há uma referência ao desporto motorizado. Pedro Salvador vence Rampa do Caramulo. É mais uma das notícias dadas pela audiência e que pode ser consultada a partir de amanhã na página 27. São estes os destaques que podem encontrar amanhã na secção de desporto do Jornal Audiência. Passamos agora então ao comentário, que é uma coluna do Johnny Lino, jornalista do Jornal Audiência, onde vamos falar sobre o futebol dos campeonatos distritais, Johnny. Campeonatos distritais que começam já no próximo fim de semana. Antes de mais, boa noite. Sim, os campeonatos distritais começam já na próxima semana. Relativamente à divisão de honra e à primeira distrital, a segunda distrital começa na semana seguinte, no dia 23. E há desde já algumas alterações que foram promovidas devido às reformulações também dos campeonatos não profissionais da segunda e da terceira divisão nacional, e que não são para já no imediato, mas que no fim desta temporada se irão ser refletidos, que é desde logo a criação de mais uma divisão, a divisão Elite Pro Nacional, que vai visar portanto, os clubes não terem uma transição muito difícil dos campeonatos distritais para os campeonatos nacionais, porque uma vez que a terceira divisão vai deixar de existir, portanto, as equipas vão subir logo ao segundo escalão do futebol nacional, à segunda divisão nacional. Relativamente à divisão de honra, que é o escalão máximo da Associação de Futebol do Porto, há sim algum jogo que mereça destaque já na primeira jornada? Nesta semana temos alguns jogos interessantes. Podemos desde logo destacar o jogo entre o Candal e o Sobrado. O Candal porque é uma equipa que aspira a subir divisão, o Sobrado porque conseguiu ascender na última época, mesmo na última jornada. Temos também o Cerezedo de Baião, o Cerezedo, uma equipa que subiu o ano passado e que fez uma excelente temporada, acabou na 6ª posição. O Hermesim de Oliveira do Douro e o Dragões Sandinenses Nogueirense, isto porque esta temporada o Nogueirense é capaz de ser o candidato mais forte à subida de divisão. Era mesmo isso que te ia perguntar. É o... Desculpa. Nogueirense. O Nogueirense. Relativamente à primeira divisão distrital, Johnny. Na primeira divisão... percebi, por uma breve abordagem que fiz à tabela, vejo muitos derbys gaenses. Sim, portanto... Curiosamente, não é? Exatamente, é a divisão que mais equipas Gaia tem. Portanto, este ano, ao contrário do ano passado, ficaram incluídos na Série 1, as equipas de Gaia, o ano passado foi na Série 2. Destaco então nesse particular os jogos entre o Ouvintes e o Costuma, São Félix, Lebrense e o Vila Pedroso, que o Pedroso foi a equipa que subiu, a última equipa a garantir a subida na última semana. Portanto, são os 3 derbys de Gaia. Há também um derby em Matosinhos, Senhora da Hora Labrense. O Labrense é uma equipa que todos os anos tem como sonho ascender à divisão de honra. Vamos ver se este ano consegue essa meta. Há mais algum clube candidato à subida, além do Labrense? Nesta divisão, normalmente as equipas que descem acabam por ser sempre candidatas à subida de divisão. Temos o Custóias, que desceu o ano passado, mas temos uma equipa, provavelmente está com uma equipa como, não propriamente candidata, mas uma equipa que poderá fazer frente aos potenciais candidatos, que é o Golpilhares. Reforçou-se muito bem. O ano passado fizeram uma excelente temporada depois da troca de treinadores. O Alexandre Coutinho conseguiu quebrar um recorde em Golpilhares, foram 5 vitórias seguidas, a equipa nunca tinha conseguido isso. Acabaram
fizeram um final de época um bocado abaixo daquilo que tinham demonstrado, acabaram na 7ª posição, salvo erro, mas este ano reforçaram-se bem, foram buscar o Ricardo Silva ao Pedrosos, um jogador do Infesta, o Vilas Boas, defesa central, mantiveram também vários jogadores do plantel da última temporada, portanto penso que poderá ser uma equipa a ter em conta, um outsider, por assim dizer, nesta divisão. Johnny, estes campeonatos distritais da Associação de Futebol do Porto contam também com novas regras. Novas regras, exatamente, era isso que eu ia referir há bocado. Portanto, a primeira regra, assim, mais no imediato, é as substituições. Portanto, as equipas vão poder fazer 5 substituições, deixam de existir as 3, passam a ser 5. A única particularidade que existe neste tema é precisamente o facto de terem que ser feitas apenas em 2 paragens, ou seja, 2 mais 3, ou 3 mais 2, ou então as 5 de uma vez. Só podem existir 2 paragens por jogo para fazer substituições. E há também a inclusão, terá que haver inclusão de jogadores que tenham passado pela formação do clube no plantel sénior. Essa questão das substituições vai ser ótimo para os clubes queimarem tempo. Sim, pode também surgir essa hipótese, ainda que possam só fazer só possa haver 2 paragens, portanto é lógico que poderão deixar o grosso da entrada dos jogadores mais para o fim, e isso acaba sempre por causar alguma perda de tempo. Falando ainda dos distritais, claro, como seria de esperar neste bloco, o que pode dar um significativo bolo de dinheiro ao vilanovense. Teoricamente pode, na prática provavelmente não será assim, porque, como toda a gente sabe, o vilanovense em termos de futebol sénior não existe, é o Vila Futebol Clube, existe apenas nas camadas jovens. Ainda assim, esse dinheiro não vai entrar diretamente, com quase toda a certeza, nos cofres do clube. Estão os credores em cima dele, exatamente. Este fim de semana foi alguma comunicação social, aventou precisamente um valor da dívida a rondar os 900 mil euros, perto do 1 milhão de euros. Está muito longe daquilo que o vilanovense poderá receber pela transferência do Hulk. Sim. O valor ainda não é certo, porque também ainda não é certo o valor que o clube russo, o Zenit, no caso, pagou, apesar de o Futebol Clube do Porto ter comunicado à CMVM a venda por 40 milhões. Neste caso, o vilanovense, caso seja mesmo os 40 milhões, terá a receber 200 mil euros, e isto tem a ver com portanto, uma situação que existe na FIFA, que é o Fundo de Solidariedade, onde 5% do valor global da transferência é dado para esse fundo, para depois ser distribuído pela FIFA, pelos clubes, ou seja, à Federação, neste caso a Federação Portuguesa de Futebol, para ela distribuir pelos clubes por onde o jogador passou. Não é? O jogador esteve no clube em 2001, portanto ainda era juvenil, mas fez alguns jogos pelos Júniors, esteve pouco tempo, acabou depois por ir para o Japão, e neste caso o valor será sempre entre os 200 e os 300 mil euros, dependendo do valor da transferência. Johnny, muito rapidamente, sei que querias falar sobre o regresso do Canelas à competição. Sim, o Canelas, portanto, uma equipa de Gaia, saúda-se o regresso, esteve vários anos inativo. O clube foi um dos 3 clubes gaienses, antes do Coimbrões, que esteve na 2ª Divisão Nacional, fez boa figura. Na época do Dragões Sandinenses também, não foi? Na época do Dragões Sandinenses, aliás, houve uma época, agora não posso precisar, em que coabitaram os 3, o vilanovense, o Dragões Sandinenses e o Canelas, na mesma divisão. O ponto alto do clube foi precisamente quando recebeu o Sporting para a Taça de Portugal, em Canelas, perdeu por uma bola a 0. Vai surgir no campeonato da 2ª Distrital, como era de esperar. Canelas 2010 é a nova designação do clube. Sei que se vai apresentar este domingo, no próximo domingo, portanto agora é esperar que volte a competir e que volte ao auge que já teve. E são estes os destaques do Desporto Rei ao nível dos campeonatos distritais. Obrigada, Johnny. Até para a semana. Obrigado. E assim chegamos ao fim deste Fora do Jogo. Antes de me despedir, gostava de relembrar que temos um e-mail para onde podem enviar as suas opiniões e sugestões. O e-mail é foradojogo@rtv.com.pt. Esperamos pelas suas sugestões. Obrigada por ter estado connosco. Voltamos para a semana. Não fique de fora do Fora do Jogo. Até lá.